Você já se perguntou por que, mesmo após tanto esforço, ainda sente um vazio dentro do seu coração? Porque mesmo cercado de pessoas, realizações e conquistas, parece que algo essencial está faltando. Esse sentimento não é acaso nem fraqueza. É um chamado silencioso do seu espírito, uma inquietação que vem do profundo, pedindo para que você descubra o verdadeiro propósito da sua vida. Muitos vivem a vida como se estivessem em piloto automático, acordando dia após dia, cumprindo tarefas, buscando metas que nunca trazem a paz prometida. Mas e se eu te dissesse que existe algo maior, algo que foi planejado especialmente para você antes mesmo de nascer? Algo que transcende o mundo que vemos, que pode transformar sua história, suas dores e te dar direção em meio ao caos? Hoje, você vai descobrir que a palavra de Deus é mais do que um livro antigo cheio de ensinamentos. Ela é um mapa divino, uma fonte inesgotável de luz e orientação que revela a razão pela qual você foi colocado aqui neste mundo. A cada versículo, a cada promessa, há uma chave escondida que pode desbloquear o sentido da sua existência. Imagine-se encontrando essa chave. Imagine sentir pela primeira vez que tudo o que você viveu, todas as dificuldades, perdas e sofrimentos não foram em vão. Imagine descobrir que cada lágrima, cada medo, cada momento de desespero fazia parte de um plano maior, cuidadosamente desenhado para te moldar e fortalecer. Mas antes de chegarmos lá, quero que você pare por um instante. Respire fundo e permita que sua mente se abra para algo que poucos percebem. Existe um propósito para você, e ele está guardado na palavra de Deus, esperando para ser revelado. O que você vai ouvir nos próximos minutos tem o poder de transformar sua vida, de trazer clareza para suas decisões e esperança para o seu coração. Você sentiu, em algum momento, que está perdido, sem rumo, mesmo fazendo tudo certo? A Bíblia nos mostra que o caminho para encontrar nosso propósito não é através da pressa ou da força humana, mas da entrega e da escuta divina. Em Jeremias 29:11, lemos: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Isso significa que mesmo quando tudo parece desmoronar, existe uma direção planejada para você, um propósito maior do que você consegue imaginar. Durante este vídeo, você será guiado a perceber que cada dificuldade, cada desânimo e cada medo que sente é uma oportunidade para se aproximar do propósito de Deus. Vamos juntos explorar como a palavra divina revela pistas e caminhos para que você viva uma vida plena, com sentido, fé e alegria. E enquanto nos aprofundamos, quero te convidar a dar um like neste vídeo. Compartilhe esta mensagem com quantas pessoas você puder, porque ao fazer isso, você está espalhando a luz de Deus e ajudando outros a encontrarem o seu propósito. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever. Aqui, cada vídeo é pensado para tocar corações e transformar vidas. Prepare-se para uma jornada intensa, repleta de revelações, reflexões e esperança. Nos próximos minutos, você vai descobrir segredos que poucos conhecem, caminhos que poucos seguem, mas que podem mudar a sua vida para sempre. Agora, respire fundo novamente e permita que sua alma se abra para receber essa mensagem. A descoberta do seu propósito na palavra de Deus começa aqui. Descobrindo o propósito na palavra de Deus, desde os tempos mais antigos, Deus tem se revelado à humanidade por meio de suas palavras e ações. Cada história narrada na Bíblia não é apenas um registro histórico ou espiritual. É uma janela aberta para entendermos como o Criador molda vidas, transforma corações e conduz seus filhos ao propósito que Ele reservou para cada um. Encontrar seu propósito não é apenas uma questão de decisão humana ou esforço pessoal,
mas de alinhamento com o plano divino, que muitas vezes se manifesta de forma silenciosa, discreta e surpreendente. Pense em Abraão. Ele recebeu um chamado que parecia impossível, uma promessa que desafiava a lógica humana: tornar-se pai de uma grande nação em uma idade avançada, saindo de sua terra sem saber para onde iria. Imagine o medo que ele sentiu, as dúvidas que atravessaram sua mente. Mas a Bíblia nos revela em Gênesis 12, 1, 2: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei a ti e a tua descendência. Abraão obedeceu, e assim seu propósito começou a se desenrolar, apesar do medo e da incerteza. Aqui aprendemos algo essencial. O propósito de Deus muitas vezes se revela no momento em que nos afastamos da zona de conforto e confiamos plenamente em sua direção. Você já se sentiu perdido ou desanimado porque não consegue ver sentido no que faz diariamente? Saiba que essa sensação não é um erro, mas uma oportunidade divina para buscar a direção que Deus tem para a sua vida. Assim como Abraão, você é chamado a dar passos de fé, mesmo quando a estrada parece desconhecida ou assustadora. O propósito não é apenas chegar a um destino, mas aprender a caminhar com Deus, deixando que Ele transforme cada dificuldade em aprendizado, a cada lágrima em força, a cada perda em crescimento. Outro exemplo poderoso é José, vendido como escravo por seus próprios irmãos. Ele enfrentou traições, injustiças e longos anos de prisão. No entanto, em Gênesis 50, 20, José declara: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos. José compreendeu que, apesar das circunstâncias dolorosas, Deus estava moldando sua história para um propósito maior. Esta narrativa nos ensina que o sofrimento não é aleatório. Ele pode ser um instrumento divino de preparação e fortalecimento, abrindo portas para realizações que jamais poderíamos imaginar. O propósito na palavra de Deus também é revelado através do serviço ao próximo e da dedicação a causas maiores do que nós mesmos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, viveu uma vida totalmente voltada ao propósito celestial. Em João 4,34 ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cristo nos ensina que o propósito é encontrado na entrega ao que é maior que nós, na obediência à vontade divina e na prática do amor verdadeiro que transforma vidas. Quando nos alinhamos com essa missão, nossas próprias dores e dúvidas encontram sentido, e cada ação se torna um passo em direção a uma realização plena. Agora, traga essa reflexão para a sua vida. Quantas vezes você sentiu que estava caminhando sem direção? Que seus esforços eram em vão? A palavra de Deus está repleta de pistas para guiar cada decisão sua. Em Provérbios 3, 5, 6 lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aqui está a chave para desvendar seu propósito: confiança, entrega e atenção às instruções divinas. Não se trata de controlar cada detalhe, mas de alinhar sua vida com a direção que Deus revela, mesmo quando tudo parece incerto. O propósito de Deus também se manifesta em seus dons e talentos. Cada pessoa recebeu habilidades únicas que não são acidentais, mas ferramentas para cumprir um plano específico. Romanos 12, 6, 8 nos lembra que cada dom deve ser usado para servir e edificar, seja por meio da palavra, do ensino, da generosidade ou da liderança. Refletir sobre suas habilidades e como elas podem ser colocadas a serviço do bem maior é um passo essencial para perceber a missão que Deus tem reservado para você. E se você sente medo ou insegurança, saiba que isso é natural. Todos os grandes personagens bíblicos enfrentaram temores, mas Deus sempre nos oferece força e coragem. Em Isaías 41:10 ele promete:
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. O propósito não elimina os obstáculos, mas nos dá a certeza de que não caminhamos sozinhos, mesmo quando tudo parece sombrio. Por fim, é importante perceber que o propósito não é um prêmio distante ou um evento único. Ele é uma jornada diária, revelada passo a passo, através da oração, da leitura da Bíblia e da prática do amor e da fé. Cada momento de reflexão, cada decisão de escolher o bem sobre o mal, cada ato de coragem diante do medo, é uma manifestação de que você está caminhando para aquilo que Deus planejou para você. Portanto, ouça seu coração, mas acima de tudo, ouça a voz de Deus. Permita que sua palavra seja seu guia, sua luz, seu mapa. Lembre-se, você não está perdido, você está sendo guiado. Cada dor que você sentiu, cada dificuldade que enfrentou, cada lágrima derramada, faz parte do caminho para descobrir seu verdadeiro propósito. E este propósito é maior, mais belo e mais transformador do que você jamais poderia imaginar por seus próprios esforços. Que essa reflexão desperte em você a coragem para buscar, com fé e determinação, o plano que Deus traçou. Que você se sinta protagonista de sua própria história e que cada passo dado seja acompanhado pela certeza de que o Senhor está ao seu lado, guiando e moldando sua vida. Reconhecendo os sinais do propósito divino em sua vida. Você já se perguntou se os acontecimentos da sua vida são apenas coincidências ou se há algo maior por trás de cada experiência que você vive? Muitas vezes nos sentimos como barcos, à deriva, sem direção, esperando que o vento nos leve para algum porto seguro. No entanto, a palavra de Deus nos revela que nada acontece por acaso. Cada detalhe da sua vida, os encontros, as perdas, os desafios e até as alegrias, é parte de um plano cuidadosamente traçado para que você descubra e viva seu propósito. Em Salmos 37, 23, 24, lemos: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se compraz no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Essa passagem nos mostra que Deus guia aqueles que o buscam, mesmo quando os caminhos parecem tortuosos. Cada queda, cada dificuldade é também um sinal de que você está sendo moldado, preparado e conduzido para algo maior. Mas como podemos identificar esses sinais na prática? Primeiro, observe a sua paixão e os desejos profundos do seu coração. Deus frequentemente coloca dentro de nós uma chama que indica o caminho que devemos seguir. O que você sente que precisa fazer, mesmo quando ninguém vê ou reconhece. Essa inquietação interna, esse chamado silencioso, é muitas vezes a primeira pista de que você está sendo conduzido para seu propósito divino. Como diz em Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Ao alinhar suas paixões com a vontade de Deus, você começa a perceber sinais claros de direção. Outro indicador poderoso é a sincronicidade de acontecimentos. Pense nos momentos em que pessoas ou oportunidades surgiram em sua vida de forma inesperada, quase como se tudo tivesse sido preparado antes de você sequer saber que precisava delas. Este é o toque de Deus, guiando você e abrindo portas que você talvez nem tenha percebido. Em Efésios 2:10, encontramos uma afirmação profunda, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Cada oportunidade inesperada, cada momento de coincidência, é uma peça do quebra-cabeça divino do seu propósito.
A Bíblia também nos ensina que os obstáculos são sinais e testes de preparo. Joseph, que enfrentou traições, injustiças e longos anos de adversidade, só compreendeu seu propósito quando Deus o colocou em uma posição de autoridade para salvar vidas. O sofrimento, quando aceito com fé, se torna um indicador de que você está sendo treinado para algo maior. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo as situações mais dolorosas têm um papel no seu crescimento e na revelação do seu caminho. Além disso, a intuição e a oração constante são ferramentas essenciais para reconhecer sinais divinos. Muitas vezes, Deus fala de maneira silenciosa, mas clara, no coração daqueles que o buscam com sinceridade. Em Tiago 1:5, somos encorajados: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Ao buscar a orientação divina, mesmo nas decisões mais simples do dia a dia, você começa a enxergar o padrão de sua mão guiando cada passo da sua vida. E talvez o mais importante, o propósito de Deus se revela na forma como você impacta a vida dos outros. Cada gesto de amor, cada ato de compaixão e cada palavra de encorajamento pode ser um reflexo da missão que Deus colocou em seu coração. Pense em como pequenas ações podem transformar destinos, restaurar corações e mudar realidades. Como Jesus nos ensinou em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Seu propósito não é apenas sobre você, mas sobre como você se torna um canal de bênçãos, esperança e transformação no mundo. Agora, faça uma pausa e reflita. Quantas vezes você ignorou sinais de Deus porque eles não se encaixavam no seu plano ou porque pareciam pequenos demais para serem relevantes? Quantas oportunidades deixaram de ser percebidas porque você estava distraído, preocupado ou desanimado? O primeiro passo para viver seu propósito é aprender a reconhecer essas pistas divinas e responder a elas com fé e coragem. Cada desafio, cada surpresa, cada alegria ou dificuldade é uma mensagem de Deus, uma orientação para que você se mantenha no caminho do propósito. Ao identificar esses sinais, você descobre que sua vida não é fruto do acaso. Cada detalhe, cada momento foi cuidadosamente orquestrado para conduzir você a um destino de significado, plenitude e serviço divino. Portanto, abra seu coração para perceber o que Deus está mostrando a você agora. Observe suas paixões. Reflita sobre as oportunidades inesperadas. Aceite os desafios como preparação. Busque orientação na oração e na palavra. E veja como cada gesto de amor e serviço revela o plano maior que Ele tem para você. Ao final deste bloco, é essencial que você compreenda que o propósito não é um segredo distante ou inacessível. Ele está presente em cada detalhe da sua vida, esperando para ser reconhecido, acolhido e vivido. Cada momento de atenção e entrega à voz de Deus é um passo a mais, rumo à realização plena da sua missão neste mundo. Superando medos e obstáculos no caminho do propósito. Vida é cheia de desafios, incertezas e momentos em que o medo parece querer dominar cada decisão que tomamos. Quantas vezes você já se sentiu paralisado diante de uma oportunidade, um sonho ou uma mudança que sabia que precisava acontecer, mas não tinha coragem de dar o próximo passo? Esses medos não surgem por acaso. Eles são testes, sinais e oportunidades para fortalecer sua fé e sua determinação.
A Bíblia nos mostra repetidas vezes que grandes conquistas espirituais e pessoais sempre estiveram acompanhadas de obstáculos. Moisés, por exemplo, recebeu a missão de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. A princípio, ele sentiu medo, insegurança e até rejeição própria. Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3:11. Mas Deus respondeu: certamente estarei contigo. Êxodo 3:12. Essa promessa divina foi suficiente para que Moisés superasse suas dúvidas e conduzisse um povo inteiro à liberdade. Você também possui medos que podem estar te impedindo de avançar em direção ao seu propósito. Pode ser o medo do fracasso, da rejeição, da solidão ou da crítica. Mas saiba, cada temor é também uma oportunidade de se apoiar na palavra de Deus e perceber que a força que você precisa para vencer já está disponível dentro de você. Em Isaías 41:13 lemos: porque eu, o Senhor, o seu Deus, o seguro da tua mão direita, digo a você: não tema, eu o ajudarei. Este é um lembrete claro de que você não precisa enfrentar seus obstáculos sozinho. Os obstáculos muitas vezes servem como um processo de refinamento espiritual e pessoal. Pense em Davi, que enfrentou Golias, perseguições e traições antes de se tornar rei. Cada desafio fortaleceu sua fé, moldou seu caráter e o preparou para cumprir o propósito que Deus tinha para a sua vida. O Salmo 18:2 nos dá uma certeza: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Quando nos refugiamos na presença de Deus, mesmo os obstáculos mais assustadores perdem o poder de nos paralisar. Outra forma poderosa de superar medos é reconhecer que o sofrimento e os desafios têm um papel transformador. José, vendido como escravo e injustamente preso, poderia ter se entregado à desesperança. Mas ele escolheu confiar em Deus e permanecer firme, e foi justamente por meio desses desafios que ele se tornou governador do Egito e salvou inúmeras vidas. Romanos 5:3-4 nos lembra: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescer, fortalecer sua fé e se aproximar do propósito que Deus tem para você. Medos e obstáculos não são sinais de fracasso, mas sim de preparação. Eles existem para testar sua fé, refinar seu caráter e ensinar paciência, resiliência e confiança. Lembre-se de que cada passo que você dá em direção ao seu propósito, mesmo que com medo, é um passo que Deus abençoa. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 1:6: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O propósito de Deus em sua vida não será interrompido por dificuldades. Ele será revelado no tempo certo, de forma perfeita e abundante. Para vencer esses obstáculos, é essencial cultivar hábitos que fortaleçam sua conexão com Deus. Oração constante, leitura da palavra, meditação sobre suas promessas e prática de atos de fé. Cada vez que você escolhe confiar, mesmo quando tudo indica o contrário, você fortalece seu espírito e aproxima-se da realização do seu propósito. Agora, traga essa reflexão para a sua própria vida. Quais são os medos que você precisa enfrentar hoje para caminhar rumo ao propósito que Deus planejou? Quais obstáculos, por mais intimidantes que pareçam, são na verdade ferramentas de preparação para algo maior? Cada dificuldade pode se tornar uma oportunidade de crescimento, aprendizado e manifestação do plano divino. Lembre-se, Deus não promete uma vida sem desafios, mas promete sua presença constante, força e direção em todos os momentos. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir mesmo diante dele, confiando que o Senhor guia seus passos e transforma cada obstáculo em uma oportunidade para alcançar seu verdadeiro propósito.
Ao compreender que os medos e obstáculos fazem parte do plano divino, você começa a perceber que sua vida não é aleatória. Cada desafio, cada momento de insegurança, cada barreira que parece intransponível, é uma etapa do caminho que leva à realização do propósito que Deus tem para você. Permita-se, portanto, enfrentar seus medos com fé. Escolha confiar na palavra de Deus e em suas promessas. Saiba que você não está sozinho e que mesmo nos momentos mais difíceis, cada passo dado com coragem é um passo em direção à plenitude do seu propósito divino. Vivendo em alinhamento com o propósito de Deus, descobrir o propósito de Deus para a sua vida é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio e também a verdadeira transformação acontece quando você decide viver alinhado a Ele todos os dias. Cada decisão, cada ação, cada pensamento pode ser um reflexo da sua entrega à vontade divina, ou pode se afastar do caminho que Deus preparou para você. A diferença está na consciência de que sua vida é um instrumento sagrado, pronto para cumprir um plano maior. Em Colossenses 3, 23, 24, a Bíblia nos ensina: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Cada tarefa diária, mesmo a mais simples, torna-se significativa quando realizada com intenção divina. Essa perspectiva transforma não apenas o resultado de suas ações, mas a maneira como você enxerga sua própria vida. Cada momento pode ser uma oportunidade de viver seu propósito. Viver alinhado ao propósito de Deus também exige discernimento nas escolhas. Todos nós enfrentamos situações em que o caminho mais fácil ou conveniente parece tentador, mas que nos afastam do que Deus deseja. Provérbios 4, 26, 27 nos orienta: pondere o caminho de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem dirigidos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Afasta o teu pé do mal. Escolher seguir com integridade, fé e sabedoria é uma demonstração prática de que você está comprometido com seu propósito divino. Além disso, a disciplina espiritual é fundamental. A oração, a meditação na palavra e a prática de gratidão constante criam um terreno fértil para que o propósito floresça. Daniel, mesmo em meio à perseguição e dificuldades na Babilônia, manteve sua rotina de oração, e isso o fortaleceu para cumprir o plano que Deus tinha para ele. Daniel 6. Cada hábito de fé que você mantém diariamente é uma semente plantada para a realização de sua missão. Outro aspecto essencial é a entrega do seu talento e dons para servir aos outros. Romanos 12, 6, 8 nos lembra que cada dom recebido deve ser usado para edificação e serviço. Seja através da palavra, do ensino, da liderança ou da compaixão. Ao colocar seus dons a serviço, você se alinha com o plano de Deus e observa como Ele trabalha através de você para transformar vidas. Pergunte-se: de que maneira posso usar meus talentos hoje para impactar o mundo ao meu redor? Cada ação, por menor que pareça, tem potencial de refletir o propósito divino em sua vida e na vida dos outros. A perseverança é outro elemento crucial. Viver de acordo com o propósito de Deus não significa que o caminho será sempre fácil ou linear. Haverá dias de dúvida, momentos de desânimo e períodos em que tudo parece sem sentido. Mas a promessa divina permanece. Se perseverarmos, também reinaremos com Ele. 2 Timóteo 2,12. Cada esforço para permanecer fiel, cada escolha de confiar em Deus, fortalece sua caminhada e aproxima você de alcançar sua missão. O propósito também se revela no amor ao próximo e na prática da empatia. Jesus nos mostrou que a realização máxima do plano divino está em amar,
servir e transformar vidas. Mateus 22, 37 e 39 nos ensina: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Ame o próximo como a si mesmo. Cada gesto de bondade, cada palavra de apoio, cada ação de compaixão é uma manifestação concreta de seu propósito em ação. Ao agir com amor, você não apenas cumpre o plano de Deus, mas também enche sua vida de sentido e plenitude. Agora reflita: suas escolhas, suas ações e seus pensamentos estão em harmonia com o propósito que Deus traçou para você? Cada momento é uma oportunidade de ajustar sua vida, alinhar seu coração e viver de acordo com a missão divina. Ao desenvolver hábitos consistentes de fé, oração, serviço e amor, você cria uma vida que não apenas busca o propósito, mas que também o realiza na prática diária. Lembre-se de que a transformação não acontece de repente, mas de forma gradual, através de pequenas decisões tomadas com fé, coragem e determinação. Cada passo alinhado ao propósito fortalece seu espírito, renova sua esperança e permite que você viva uma vida de significado, plenitude e impacto positivo. Ao final deste bloco, é essencial que você compreenda que viver em alinhamento com o propósito de Deus não é apenas um ideal distante. É uma prática diária, uma escolha consciente de deixar que a palavra, a fé e o amor guiem cada aspecto da sua existência. Cada ação, cada decisão e cada gesto torna-se uma oportunidade de manifestar o plano divino em sua vida e no mundo ao seu redor. Mantendo a fé e a motivação em meio às adversidades da vida, muitas vezes nos coloca frente a desafios que parecem maiores do que podemos suportar. Momentos de dor, perdas inesperadas, traições e frustrações podem abalar até mesmo os corações mais fortes. Quantas vezes você já se perguntou se vale a pena continuar, se existe realmente um propósito em meio a tanto sofrimento? É exatamente nesses momentos que a fé se torna a âncora que nos sustenta e nos dá força para seguir adiante. A Bíblia nos ensina que a fé é mais do que acreditar em algo que não vemos. É confiar plenamente no plano de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Hebreus 11:1 nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa certeza nos permite enxergar além da dor imediata, enxergar além do sofrimento e perceber que cada dificuldade faz parte de um desenho maior que Deus traçou para nossas vidas. Em momentos de desânimo, é comum sentir que nossos esforços são inúteis ou que nossas orações não são ouvidas. No entanto, a palavra de Deus nos lembra, em Isaías 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor não significa passividade. Significa manter o coração firme, a mente focada e a alma conectada à fonte de toda força e direção. A motivação para continuar não precisa vir de nossas próprias forças, que são limitadas e frágeis. Ela pode vir da certeza de que Deus está no controle e de que cada passo dado em fé é parte de sua obra. Considere Paulo, que enfrentou perseguições, prisões e dores físicas, mas jamais perdeu a fé. Em 2 Coríntios 4:8-9, ele nos lembra: somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso nos ensina que mesmo quando tudo parece ruir, Deus nos sustenta e nossas adversidades podem se tornar testemunhos de superação e fé inabalável. Uma maneira prática de manter a fé é cultivar gratidão diariamente, mesmo em meio às dificuldades. Reconhecer as pequenas bênçãos, agradecer pelos momentos de aprendizado e perceber o cuidado divino nos detalhes nos ajuda a enxergar além do presente e a confiar na jornada.
Salmos 118, 24 nos lembra: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Cada dia, por mais desafiador que seja, carrega a oportunidade de experimentar a graça e a fidelidade de Deus. Além disso, a fé se fortalece na comunhão com outros que também caminham com propósito. A Bíblia nos ensina em Hebreus 10, 24, 25. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. Cercar-se de pessoas que compartilham da fé, que oram junto e que motivam, ajuda a manter a esperança viva, mesmo quando o coração sente-se pesado. Outro ponto essencial é a lembrança constante das promessas de Deus. Jeremias 29, 11 nos dá esperança. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Cada promessa bíblica é um lembrete de que, mesmo quando não entendemos os caminhos ou quando tudo parece confuso, existe um propósito definido e um plano de amor em ação. Manter a fé e a motivação também exige ação prática. Orar com intenção, meditar nas Escrituras, agir com bondade e tomar decisões alinhadas à vontade de Deus são formas de demonstrar que confiamos no plano divino. Cada pequeno passo de fé é uma declaração de coragem e esperança, e cada gesto de perseverança fortalece a alma para enfrentar as adversidades. Agora, traga essa reflexão para a sua vida. Quais situações estão testando sua fé neste momento? Como você pode confiar mais profundamente no plano de Deus, mesmo quando os desafios parecem insuportáveis? Cada obstáculo é, na verdade, uma oportunidade de crescimento espiritual e fortalecimento do caráter. Lembre-se, a fé é uma chama que deve ser alimentada diariamente. A motivação não precisa depender de circunstâncias externas, mas da confiança no Senhor, que conhece o passado, o presente e o futuro. Quando você mantém seu coração firme, mesmo diante das adversidades, percebe que cada dificuldade é uma etapa necessária para revelar o propósito maior que Deus tem para você. Permita-se, portanto, renovar sua fé a cada manhã, motivar-se com a certeza das promessas divinas e confiar que mesmo nas noites mais escuras da vida, a luz do propósito de Deus brilha intensamente, guiando você para a realização de sua missão e para a plenitude de sua vida. Transformando experiências em ações para cumprir seu propósito. Cada experiência que você vive, seja de alegria ou de dor, carrega lições valiosas que podem ajudá-lo a cumprir o propósito que Deus reservou para a sua vida. No entanto, muitas pessoas deixam que os acontecimentos passem sem refletir ou aprender com eles, perdendo oportunidades de crescimento e transformação. O verdadeiro propósito se manifesta quando conseguimos aplicar o que aprendemos e transformar conhecimento em ação. A Bíblia nos mostra que Deus utiliza nossas experiências, especialmente as mais desafiadoras, para nos moldar e preparar para missões maiores. Tiago 1, 2, 4 nos lembra: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Cada dificuldade enfrentada é, portanto, um recurso divino para desenvolver maturidade espiritual e discernimento. Pense em José novamente, que foi vendido por seus próprios irmãos e passou anos na prisão. Ele poderia ter se rendido à amargura, mas transformou suas experiências em ações que salvaram milhares de vidas. Ele aplicou os aprendizados adquiridos em cada desafio, agindo com sabedoria e confiança no plano de Deus. Suas experiências dolorosas se tornaram a base para cumprir um propósito maior. Para transformar experiências em ações práticas,
É necessário primeiro refletir profundamente sobre cada situação. Pergunte a si mesmo: o que Deus quer me ensinar com isso? Como posso usar essa experiência para servir, ajudar ou inspirar outros? Quando você começa a analisar suas vivências sob a luz da palavra de Deus, percebe que nada é em vão. Cada desafio, cada alegria, cada perda e cada vitória possui um significado e uma aplicação prática para a sua vida e para a vida de quem você toca. Outro ponto essencial é agir com coragem e fé. Experiências só se transformam em propósito quando há ação. Lucas 6,46 nos questiona: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não basta apenas entender ou sentir o propósito. É necessário vivê-lo. Cada pequena ação guiada por fé e pela sabedoria divina torna um passo firme na realização do plano que Deus tem para você. O serviço ao próximo é uma das formas mais poderosas de transformar aprendizado em propósito. Romanos 12,13 nos incentiva: contribuam para as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Nossas experiências, especialmente aquelas que nos ensinaram sobre empatia, paciência e resiliência, podem ser transformadas em ações concretas que beneficiam outras pessoas, tornando sua vida uma extensão do plano divino. Além disso, a disciplina e a consistência são fundamentais. Experiências por si só não garantem transformação. É o compromisso diário com atitudes alinhadas à fé que gera resultados. Cada hábito espiritual, cada momento de oração, cada gesto de bondade e cada decisão consciente contribuem para que o propósito se manifeste plenamente. Como está escrito em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A persistência transforma aprendizado em ação e ações em resultados concretos. Também é importante perceber que compartilhar suas experiências e aprendizados pode inspirar e transformar a vida de outros. Muitas vezes, o propósito de Deus se cumpre não apenas em nossa própria jornada, mas no impacto que geramos em quem nos cerca. Nossas histórias de superação, fé e perseverança tornam-se luz para aqueles que ainda caminham na escuridão, ajudando-os a enxergar esperança e direção. Agora, traga essa reflexão para a sua vida. Quais experiências passadas carregam lições que você ainda não aplicou? Como você pode transformar suas dificuldades em oportunidades de crescimento, aprendizado e serviço? Cada momento de reflexão e ação consciente é um passo para viver, de acordo com o propósito que Deus planejou para você. Permita-se, portanto, não apenas vivenciar suas experiências, mas transformá-las em ações concretas. Cada desafio enfrentado, cada aprendizado adquirido e cada oportunidade de servir são partes essenciais do caminho para cumprir seu propósito. Lembre-se, Deus não desperdiça nada. Tudo que você vive pode e deve ser usado para manifestar sua obra em sua vida e na vida dos outros. Ao final deste bloco, é essencial compreender que a verdadeira realização do propósito divino acontece quando experiência, reflexão e ação se unem. Quando você permite que os ensinamentos da vida se traduzam em atitudes guiadas pela fé e pela palavra de Deus, cada passo seu se torna significativo. Cada gesto se torna luz e cada decisão aproxima você da missão que Deus preparou especialmente para a sua vida. Vivendo seu propósito com esperança e gratidão, chegamos ao final desta jornada de reflexão sobre o propósito na palavra de Deus. E quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Poucas pessoas dedicam tempo para ouvir, refletir e permitir que a palavra transforme suas vidas. Você está entre aqueles que decidiram não apenas buscar respostas, mas abrir o coração para a ação divina e para a descoberta do propósito que Deus tem para a sua vida. Ao longo deste vídeo,
Exploramos como Deus revela seu plano em cada detalhe de nossas vidas, desde os pequenos sinais do cotidiano até os grandes desafios que nos moldam. Vimos como Abraão e José foram guiados, mesmo em momentos de medo e dificuldade, e aprendemos que cada obstáculo, cada dor e cada vitória são instrumentos divinos para nos aproximar da missão que Ele preparou. Descobrimos que reconhecer os sinais, manter a fé, agir com coragem e transformar experiências em ações são passos essenciais para viver plenamente o propósito de Deus. Agora, traga essas lições para a sua vida diária. Cada decisão que você toma, cada palavra que profere e cada gesto de amor que pratica pode ser um reflexo do plano divino. Lembre-se de que mesmo quando tudo parece incerto, você nunca está sozinho. Isaías 41:10 nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esta é a certeza que deve acompanhar cada passo seu. Quero que você se imagine vivendo de acordo com o seu propósito, enfrentando medos com coragem, transformando dificuldades em aprendizados e usando seus talentos para abençoar a vida de outros. Imagine-se como um canal de luz, esperança e transformação, capaz de impactar seu entorno e realizar aquilo que Deus sonhou para você antes mesmo de nascer. Cada ato de fé, cada esforço consciente, cada passo dado com amor e perseverança é uma manifestação concreta do plano divino. Se você se sentiu tocado por este conteúdo, peço que demonstre seu compromisso e gratidão com Deus, deixando um comentário dizendo: eu escolho viver meu propósito em Deus. Compartilhe sua experiência, conte o que essa reflexão despertou em você e inspire outras pessoas a também buscarem a transformação que vem do Senhor. E não se esqueça de se inscrever no canal. A inscrição não é apenas um clique, é uma maneira de se conectar com uma comunidade que busca fé, esperança e crescimento espiritual, além de ajudar a divulgar a palavra de Deus para que cada vez mais pessoas possam receber conforto, motivação e transformação. Imagine quantas vidas podem ser tocadas simplesmente porque você decidiu compartilhar esta mensagem. Não perca a oportunidade de fazer parte desta missão divina. Assista também aos outros vídeos do canal, pois cada conteúdo foi preparado para fortalecer sua fé, renovar sua esperança e ajudar você a caminhar passo a passo rumo ao propósito que Deus traçou para a sua vida. Poucas pessoas chegam até aqui, mas você chegou, e isso é prova de que seu coração está aberto à transformação. Valorize isso. E permita que esta experiência seja um ponto de virada na sua jornada espiritual. Por fim, reserve alguns minutos agora para ficar em silêncio, refletindo sobre tudo o que foi compartilhado, ouvindo a música, respirando profundamente e agradecendo ao Senhor por mais um dia, por sua presença constante e por cada passo que Ele já deu e ainda dará em sua vida. Agradeça pelas oportunidades, pelas lições, pelo crescimento e pela fé que floresce mesmo em meio às dificuldades. Este é o momento de renovar sua esperança, fortalecer sua fé e sentir a presença de Deus guiando você em cada decisão. Que sua vida seja marcada pelo propósito divino, que cada desafio se transforme em aprendizado, cada medo em coragem e cada experiência em ação abençoada. Caminhe confiante, sabendo que Deus está sempre ao seu lado, moldando, guiando e realizando em você e através de você tudo aquilo que Ele planejou desde o princípio. Amém.